Bom, a gente quer falar agora da ideia de funções inversas e a gente vai começar de uma maneira informal e aos poucos a gente vai começar a formalizar os conceitos e ver alguns exemplos. Vamos começar aqui com uma noção bem intuitiva de inversa. Qual é a ideia da função inversa? É a função que vai fazer a operação contrária à operação que você tem. Então, imagina que a sua operação aqui é somar 2. Então, você pegou x, somou 2. A esse valor, você vai chamar de y. E agora, nesse y, você vai fazer a operação inversa, que é o quê? Subtrair 2. Então, quando você faz y menos 2, você tem daqui para cá uma operação, e aqui você tem a operação que, num certo sentido, desfaz o que você fez, né? Que é a noção mais intuitiva que você tem de inversa. Se essa tua função aqui, ela pega x e eleva ao quadrado, você obtém daqui um y que é igual a x2. E quem vai ser a inversa? A inversa vai ser raiz de y, para que você volte em x. Naturalmente, aqui estamos imaginando que x é positivo para não dar problema aqui para escolher qual raiz, tá? O que a gente precisa resgatar dessa ideia assim, bastante simples para poder pensar no que seria a função inversa? Eu tenho aqui duas coisas que eu chamaria atenção. A primeira, se eu faço x, somo 2, chamo isso de y e subtraio 2, eu volto em x. Da mesma forma aqui, se eu pego um x, elevo ao quadrado, chamo isso de y e extraio a raiz, eu volto em x. Ah, bom, vamos imaginar que eu comecei do lado de cá. Eu tinha algo que era um quadrado. Extraí a raiz e elevei ao quadrado de novo, eu não saí do lugar. Então, quando a gente diz que uma função é inversa uma da outra, eu vou dizer que g é inversa de f se quando eu aplico g e depois f, eu não saio do lugar, tá certo? O que é fazer aplicar g e depois f? A ideia é de composição. Você vai pegar um x, vai calcular um g de x. Depois, o que é depois? É compor f de g de x. E você não pode sair do lugar, vamos dizer, você vai ficar com x. E a segunda coisa que eu acho que é bem importante aqui, que eu fiz informalmente, é que a variável que está aqui, que eu chamei de x, não é a mesma que está aqui, que eu vou chamar de y. Tá? Então, a função, né, nesse vídeo pelo menos, e vamos convencionar nesse vídeo assim, x é o domínio de uma função, y é a imagem. Quando eu for fazer a inversa, y vai ser domínio da inversa e x vai ser imagem da inversa. Como é que eu formalizo a ideia que a gente viu antes do que seriam ter duas funções, sendo que uma é inversa da outra? Eu começo somando f de a em b. E como eu já estou querendo g, né? Que g seja inversa de f, eu já tomo g de b em a. E eu vou dizer, então, que uma é inversa da outra, se quando eu componho essas duas, o que é compor essas duas? Peguei x, calculei f de x, fui parar em y, calculei g de y e fui parar em x. Então, g bola f vai de x em x. E isso é equivalente a dizer o quê? F bola G, eu pego Y, calculo G de Y. Quando eu calculo G de Y, eu chego em X.
Aí eu vou fazer f de x para voltar no y. Então, eu digo que uma é inversa da outra. Se é composta das duas, dá exatamente nada, né? A identidade. Você sai de uma coisa e volta onde você parou. De uma maneira ou de outra, eu acho que todo mundo tem, assim, todo mundo que estuda matemática, né? Tem na cabeça essa noção de que para que uma função tenha inversa, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Agora, vamos entender isso um pouco melhor. Quando você diz que uma função tem inversa, você está dizendo que o que inverte ela também é função, não basta inverter. Tem que inverter sendo função. Então, o que acontece? Se a função f, né, vai daqui para cá, como é que a inversa tem que funcionar? Desse conjunto para esse. Se eu tentar inverter deste conjunto, o que vai acontecer? Eu posso pegar esse n aqui e eu não tenho em quem levar, né? Quem seria um valor aqui, cuja imagem fosse n? Nenhum. Então, eu teria um ponto no domínio da inversa, da relação inversa, que não teria imagem e ela não seria função. Por essa razão, eu preciso que todo o contradomínio seja ocupado, vamos dizer, sempre tem alguém aqui que vai dar em algum ponto, em cada ponto do contradomínio. Nesse caso, a função tem que ser sobrejetora. E a injetividade? Bom, a injetividade, o que acontece? Se eu pego um ponto aqui, se a tua função não é injetora, quando você inverter, você pode levar ele em 2 pontos. Inverteu? Inverteu, mas a inversa não é função. Então, por isso, a gente precisa, para que uma função tenha inversa e a inversa seja função, né, função inversa, você precisa que a função seja injetora e sobrejetora. Imaginar que eu tenha duas funções, eu tenho um f de x, que é a raiz cúbica de x3 mais 1, x2 mais 1, e um g de y, que é dada por essa expressão. Como é que eu descubro se em algum domínio, aqui eu não me preocupei muito em estabelecer domínio, tá? Se em algum domínio e contradomínio, uma é inversa da outra. Bom, essencialmente eu tenho que compor as duas. Eu vou aqui escolher uma ordem de composição, g bola f de x. Eu podia ter escolhido f bola g de y. Cheguei aqui e fiz o seguinte, eu tenho que pegar, então eu vou fazer f de x, que é essa expressão, vou calcular isso, e nisso eu vou avaliar g. Então, eu vou ficar com raiz agora, o meu y é x2 mais 1 elevado a 1/3. E como y está elevado ao cubo aqui, eu vou elevar isso ao cubo. E disso eu subtraio 1. Aqui eu tenho 1/3 elevado ao cubo, esse expoente vai virar 1. Eu vou ficar com raiz de x2 mais 1 menos 1. Na que dá raiz de x2, vou admitir que eu estou trabalhando com x maior do que 0, e isso vai dar x. Ah, então tá legal, eu voltei de onde eu saí. Eu poderia fazer o contrário, f bola g de y, e ia voltar em y. Então, eu tenho que essa função é inversa da outra, e teria que estabelecer o domínio e o contradomínio onde isso vai funcionar bem. Já vou começar a usar aqui a notação usual, que é colocar para símbolo de inversa esse f a menos 1, tem que botar um menos 1 aqui, f a menos 1 aqui, ok? O que eu estou querendo olhar agora é como é que o gráfico de f e o gráfico de f a menos 1 se relacionam. Vamos pegar o ponto 2, 5 aqui, né? A gente está vendo que f de 2, a imagem de 2 por f é 5. Então, isso está me dizendo o quê? Que
2,5, 2,5 pertence ao gráfico de f. Necessariamente, então, quando eu fizer f a menos 1 de 5, eu vou ter f a menos 1 de 5 é 2. Né? Então, 5, 2 está no gráfico de f a menos 1. E eu representei isso aqui dessa maneira. 5, 2, né? Esse ponto. Primeira componente 5, segunda 2 e 2, 5. Essa representação não é lá muito, vamos dizer, boa do ponto de vista de abstrato, tá? Do ponto de vista mais formal. Por quê? Porque quando eu faço 2, 5 no gráfico da função, eu estou admitindo que aqui está o domínio de f. E quando eu represento aqui 5, 2 no gráfico da inversa, eu estou admitindo que esse eixo é o domínio da inversa. E a gente sabe que essas coisas não são exatamente a mesma, né? O domínio da função e o domínio da inversa. Muito pelo contrário. Mas para efeito de comparação de gráfico, essa representação convém. Tá? Então, o que eu tenho aqui é 5, 2 no gráfico da função, e no gráfico da inversa, desculpe, e 2, 5 no gráfico da função. E o que é que ficou definido quando eu tracei essas linhas? Ficou definido um quadrado, você vê aqui esse quadrado, no caso, tem lado 3, ok? Vamos ver o que que isso tem, o que que isso representa, né? O que que isso vai significar para efeito do gráfico. Então, eu tenho aqui a representação, né? Estou imaginando aqui um AB no gráfico da função, um BA no gráfico da inversa, defini o meu quadrado, e agora eu fiz a reta y igual a x aqui, tá? O que está acontecendo? Eu tenho um quadrado direitinho, essa diagonal é a reta y igual a x, e essa outra diagonal é a que está unindo os pontos AB e BA, um no gráfico da função, outro no gráfico da inversa. E essas diagonais vão se cortar de uma tal maneira, né, como esse é um quadrado, que essa distância é exatamente igual a essa. Em outras palavras, toda vez que eu botar um ponto aqui no gráfico da função, eu venho aqui na bissetriz, né, que é a reta y igual a x, e boto, seguindo essa perpendicular, esse ângulo aqui é reto, um outro ponto para o gráfico da inversa. Então, eu tenho uma perfeita simetria no gráfico da função e no gráfico da inversa em relação a essa reta, a reta bissetriz. A gente pode ver um exemplo desse comportamento aqui, né? Eu botei um f de x igual a x3 menos 2, isso está desenhado aqui uma parte, não peguei o domínio inteiro. E o que que acontece? Aqui tem a reta y igual a x. Na hora que eu fizer a inversa, eu vou ter exatamente uma simetria perfeita em relação a essa reta, sempre lembrando que há um certo abuso aqui, porque quando eu desenho isso em vermelhinho, eu penso que aqui é o domínio da função. E quando eu desenho isso desse jeito, eu penso que aqui é o domínio da inversa. Vamos falar um pouco agora daquilo que se chama funções trigonométricas inversas. Qual é a ideia? Será que a gente pode inverter o seno, cosseno e outras, né, trigonométricas? Então, vamos pensar aqui. Quando eu olho o seno, eu olho para o gráfico e eu vejo que claramente esse valor, esse valor, esse valor, todos eles, né, quando eu traço uma reta, eu tenho vários valores de x indo no mesmo y. Então, o seno não é injetor. A gente tem aqui, por exemplo, seno zero igual a seno π, né? O seno zero aqui, seno π aqui, todos dão zero. E também, certamente, não é sobrejetor em R, né? Porque a imagem é o intervalo menos 1. Então, em princípio, eu não posso inverter o seno.
Então, vamos ver se a gente pode dar um jeito. Qual é a ideia? É restringir o domínio, pegar só um pedacinho do seno, tá? E restringir o contradomínio nesse intervalo para poder inverter. Precisa escolher esse? Não, não precisa. Mas, por convenção, quando a gente fala em inversa do seno, normalmente é este intervalo. Se você quiser escolher outro, por exemplo, esse, você pode, mas você tem que deixar isso claro na hora que você for inverter, ok? Vamos olhar então uma restrição, né, para o domínio do seno. Eu vou pegar só arcos entre menos π sobre 2 e π sobre 2 e tomar como contradomínio o intervalo menos 1. Então, vou olhar para o seno só nessa parte, né? Isso não é a função seno, é uma função diferente, porque ela tem um outro domínio, o seno em geral é definido em R, mas essa função é inversível porque é bijetora, né? Você pode olhar o gráfico, não tem nenhuma razão para ela não ser bijetora, uma vez que eu tomei como imagem, como contradomínio a imagem e peguei um intervalo em que ela é injetora. Essa função, então, vai ser inversível e o nome da inversa dela é arco-seno. O que é um arco-seno? Por exemplo, se eu disser arco-seno de meio, é um arco cujo seno vale meio. E aqui, então, você vai ter a definição de uma função, que é a função arco-seno, que associa o intervalo menos 1 ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, se eu pego, por exemplo, aqui menos 1/3, eu vou descobrir quem é o arco, que quando eu meço o seno dá menos 1/3. É o arco-seno de menos 1/3. O gráfico a gente depois vê no GeoGebra, mas ele é simétrico em relação ao gráfico do seno. Então, a gente está pensando isso da seguinte maneira. Eu tinha um x, que era um determinado arco, calculei o seno, obtive y. Agora, eu tenho um valor de um seno, né? E calculo o arco que tinha aquilo por seno para voltar em x. Então, é a ideia da composta, né? Você vai compor o arco cujo seno é igual ao seno de x, é o próprio x, né? E o seno do arco cujo seno é y, é o próprio y. Ou seja, x é arco seno y, é um arco nesse intervalo tal que o seno da y. Pensando em termos de uma conta, né, o que a gente pode concluir quando eu vejo, por exemplo, arco seno da raiz de 3 sobre 2? Eu vou procurar um arco que tenha por seno o valor raiz de 3 sobre 2. Bom, nesse intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, eu sei que o seno de π sobre 3 mede isso. E sei que só π sobre 3 vai servir porque a função é injetora. Então, esse é o arco que satisfaz a igualdade e a resposta disso é π sobre 3. A gente pode fazer o mesmo raciocínio para cada uma das funções trigonométricas, né? Arco-seno, arco-secante, arco-cosseno. Vamos olhar mais aqui a tangente. O que você começa pensando na tangente, ela tem isso por domínio. Não é injetora, evidentemente. E também, não, ela é sobrejetora, né? Em R, porque a imagem dela é todo R. Aqui, mais uma vez, a gente vai escolher um intervalo em que a função tangente é bijetora, né? Então, a gente pegou menos π sobre 2 a π sobre 2 para a função tangente, e ela vai ter uma inversa que, mais uma vez, vai ser chamada de arco tangente, e é exatamente a função que te dá o arco cuja tangente tem um valor. Por exemplo, se eu botar arco tangente de 1 nesse intervalo, quem tem tangente igual a 1 é π sobre 4. Então, arco tangente de 1 vai ser π sobre 4. Eu programei aqui no GeoGebra a função seno, né, nesse intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Então, ela está aqui em vermelho, em preto
você tem a reta bissetriz, a reta y igual a x, e vai aparecer bem simétrico aqui o gráfico do arco seno, que está aqui. Aqui ele está até representado, é uma outra representação, que é seno a menos 1, é a inversa do seno, ok? Fica bem nítido. Aqui eu basicamente fiz a mesma coisa para tangente, tá? Botei a reta y igual a x e botei a tangente de menos π sobre 2, até π sobre 2 está aqui em vermelho. E aí a gente inverte pelo arco tangente, aqui que está representado como tangente a menos 1, e ele vai aparecer aqui. Você vê que onde tinha uma assíntota vertical, você passa a ter uma assíntota horizontal. É legal vocês tentarem, né, e fazendo esses gráficos. O GeoGebra é um bom instrumento para isso. Faz arco seno, arco cosseno, arco secante. Tenta ver os domínios, o que você vai inverter isso. Tenta analisar com cuidado esses gráficos e ter um pouco mais de intimidade com essas funções.